Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Vitor Varela, sou cirurgião plástico e aqui a gente está sempre trazendo vídeos novos para que a gente tenha uma conversa melhor sobre a cirurgia plástica. E o tema de hoje é a vida após a cirurgia bariátrica, ou seja, pacientes que perderam peso, escolheram saúde e resolveram depois fazer algum tipo de cirurgia plástica, até mesmo porque perderam peso e sobrou pele, né? E algumas coisas começam a incomodar mais, né? Como é que funciona isso? Vamos lá. Quando você perde peso de uma maneira muito rápida, o corpo às vezes tem uma dificuldade de se adaptar a essa questão, né? Porque o que acontece? A pele ela é composta de colágeno e elastina, elas dão elasticidade à pele. Então, quando a gente tem uma perda de peso muito rápida, a gente está falando aí de, em média, em torno de 40 quilos, às vezes até mais, tem paciente que perde 60, 70 quilos, e num tempo em torno aí de um ano e meio, a pele às vezes tem uma dificuldade de se adaptar. É como se fosse uma bexiga, né, de festa, aquela que você enche, a pele ela distende, ela é cronicamente distendida, né, ao passar do tempo, e de repente a gente abriu a bexiga. Ela vem deflando, né? vem nesse regresso todo e não consegue adaptar, né? Não consegue se adaptar ao novo modelo que a gente tem agora. Então o que a gente precisa fazer em todas as cirurgias? Tratar a estrutura e tratar a pele, o excedente de pele. Aí eu estou falando de abdômen, mama, coxas, braços, a gente vai ter sempre essas coisas para serem feitas. Tratar a estrutura, seja a parte muscular, seja a parte de face muscular, enfim, e depois tratar o excedente de pele em todas essas regiões. E claro que isso varia muito de paciente para paciente. Eu vou sempre precisar fazer uma cirurgia de abdômen se eu fizer a cirurgia bariátrica? Não. É provável que você precise, sim, a maior parte das pacientes precisa. Mas não necessariamente isso vai acontecer com você. Por exemplo, eu tenho pacientes que já fizeram a cirurgia bariátrica, perderam 30, 40 quilos e não precisaram fazer cirurgia de abdômen. E, por acaso, se incomodam mais com outras coisas, mama, braços, coxas. Aliás, isso aconteceu essa semana. A paciente, ela primeiro operou os braços, que era o que incomodava mais, aí agora essa semana ela operou as coxas. Perceba, ela não operou as principais, né, que é mama e abdômen. Ela não fez isso e ela não tem nem interesse de fazer isso. Então, claro que isso varia muito, né, de paciente para paciente. Agora, quando que a gente vai operar? Quando que eu vou fazer a cirurgia plástica? Agora que eu já fiz a cirurgia bariátrica, quando que eu vou efetivamente começar as minhas reparadoras? Olha, isso em torno de 12 a 18 meses. Por quê? Primeiro que você vai perdendo muito peso, você nesse momento é paciente da equipe de bariátrica, não, esquece um pouco, né, a cirurgia plástica. Às vezes eu tenho pacientes que têm uma certa ansiedade, né, operaram, tem 4 meses de cirurgia e já começam a vir no consultório. E eu sempre falo isso, olha, curta esse momento, esse seu momento de perda de peso é super importante. Tá? Para que você faça da forma mais natural e saudável possível, para que você não perca muitas vitaminas, não tenha anemia e por aí vai. E a gente precisa que você não só chegue na meta, que geralmente você tem uma meta, né, de perda de peso, não somente que você chegue nessa meta, mas que estabilize o seu peso nessa meta. Por quê? Digamos que se você quer operar o abdômen sempre foi uma coisa que te incomodou. Aí você perdeu, sei lá, 30 quilos. Aí eu venho aqui e faço a sua cirurgia. Só que você ainda está nessa curva, né? Você ainda está descendo da perda de peso. Olha, se você perder mais 10, 15 quilos, você vai perder o resultado da abdominoplastia. Porque eu puxei aqui, deixei tudo certinho, mas se você continuar perdendo peso, vai sobrar mais pele. Esse raciocínio é o mesmo para mamas, para abdômen, para braços, coxas. Toda cirurgia reparadora após a cirurgia bariátrica, ela é baseada nisso, da gente tirar o excedente de pele, além de estruturar a região. Então a gente tem que ter um pouco de calma para quando, né, for iniciar as cirurgias reparadoras.
E a gente não tem uma ordem específica, tá? Muita gente acha que tem que começar com o abdômen e depois fazer outras coisas. Eu não sou muito disso, tá? Eu já trabalho com bariátrica há muito tempo, enfim, pode botar aí uns 20 anos nessa história. E o que eu percebo aqui, o que eu cheguei à conclusão é que é melhor operar o que incomoda mais, tá? Por exemplo, dessa paciente que operou semana passada, que ela começou com os braços. Isso é assim, tá? A maior parte das pacientes se incomoda muito com o abdômen, tá? Tudo bem, mas não necessariamente. A gente pode começar com a mama. Só não vou começar com a mama antes se você tiver uma flacidez muito grande nessa região do sulco mamário. O sulco mamário é essa região abaixo da mama. Então, né, se eu posiciono a mama, faço a mama primeiro, depois eu puxo o abdômen e esse sulco for muito frágil, assim, for muito flácido, for muito elástico, aí eu posso mexer no posicionamento da cicatriz, não fica bom. Então eu faço o abdômen antes, ou então faço junto com a mama, tá? São opções. Mas fora isso, você vai estipular quando que você quer operar e qual segmento você vai operar, né? As principais cirurgias: abdômen, mama, cirurgia de braços, cirurgias na face. Eu vou falar sobre um pouquinho de cada um, né? Um pouquinho de cada uma delas. No abdômen, o que a gente faz principalmente é tirar o excesso de pele. Ele tira o excesso de pele, só que é aquela parte que eu falei, a gente tem que mexer na parte estrutural. Geralmente você tem uma coisa chamada diástase, que é a separação dessa musculatura abdominal, até pela própria distensão do abdômen. Então a gente reforça essa parede abdominal, né, num procedimento chamado plicatura da parede abdominal, dos reto-abdominais, e aí a gente corrige a sua postura, melhora a firmeza da parede abdominal e aí retira o excesso de pele. Eventualmente a gente pode precisar de uma lipoaspiração também. A lipoaspiração ela vai dar mais contorno, vai dar mais definição, vai dar aquela cintura no abdômen, isso também é importante, mas nem sempre você vai precisar. Tem pacientes, por exemplo, que tem muita pele e não tem excesso de gordura, ficou só pele mesmo, então a gente não precisa fazer a lipoaspiração. Outra muito procurada, cirurgia de mama, né? Por que a gente precisa fazer a cirurgia de mama? Por que elas caem? Poxa, eu perdi mama também? Sim, porque a mama ela é composta por gordura e células mamárias. E você perdeu gordura, então você perdeu esse volume. Então a mama é natural que ela desça, que ela caia, e aí você precisa de alguma maneira repor esse volume. Quando eu falo repor o volume, é com prótese, né, com implantes mamários. Não necessariamente você vai precisar. Agora, para que você não precise, são duas condições. Primeiro, você tem que ter uma mama já grande no pré-operatório, né, da cirurgia bariátrica, ou seja, uma mama muito volumosa, e que quando você perdeu peso, ela não tenha perdido muito volume, e você queira diminuir também, você não queira repor volume, não queira aumentar a mama. Aí a gente pode conversar em colocar um implante ou não colocar um implante. Agora, para quem perdeu o volume, dificilmente você vai ter outra solução. Eventualmente a gente tem um enxerto de gordura, né, que a gente costuma usar junto com a cirurgia, colocando um implante, mas é difícil a gente substituir, por exemplo, um aumento mamário, eu não colocar um implante e fazer só a enxertia na mama, tá? Não vai dar um volume, não dá o mesmo aspecto, tá? Geralmente a gente coloca a gordura junto com a prótese, enfim, para ter um contorno melhor, tá? Suas cirurgias de coxas são muito parecidas. O que acontece é você tirar o excesso de pele. Se você está com excesso de pele aqui no braço e que se estenda, por exemplo, até o cotovelo, a cicatriz vai nesse sentido até o cotovelo. Agora, se for só mais próximo aqui da axila, a gente pode fazer um corte só na axila, não tem problema nenhum, e puxar ali. E o mesmo raciocínio, o mesmo pensamento pode ser colocado na mesma ideia para as coxas. Se você tem um excesso de pele mais na região da virilha, não há necessidade de você ter um corte que se estenda ali na parte mais interna da coxa, né? Ali onde tem a costura da calça. Não há necessidade de você descer ali até o joelho, porque você tem um excesso de pele mais na região da virilha. É claro que tanto braço quanto coxas a gente pode complementar também com a lipoaspiração, né? E também tem pacientes
onde só a lipoaspiração já resolve o caso. Como eu falei, a questão lá do abdômen. Isso vai depender sempre de paciente para paciente. Lembrando que a gente também tem as cirurgias de face, que são cirurgias que podem ser feitas também, elas não são completamente diretas à perda de peso, isso é verdade, mas tem um componente importante sim, e que onde geralmente a gente faz um mini lifting ou o lifting total, para a gente poder tratar toda a estrutura também de face, né, de musculatura mais interna e tirar o excesso de pele. É o mesmo raciocínio da cirurgia de abdômen, né? As cirurgias plásticas reparadoras são muito semelhantes em termos de origem e em termos do que precisa ser feito. Mesma coisa, na região dos glúteos. Glúteo você pode ter uma queda do glúteo, né? Assim, flacidez mesmo, perdeu gordura. E aí você pode precisar só levantar, aí a gente faz um cortezinho ali atrás, como se fosse um biquíni asa delta, e suspende o glúteo, tá? Agora, se você quiser volume, a gente tem duas opções. É esse tecido que eu estou tirando ali na parte de trás das costas, um pouco acima do glúteo, e que eu vou fazer para o lifting, eu posso pegar esse tecido todo, jogar em direção ao glúteo e vestir o glúteo, ou seja, suspender, fazer o lifting do glúteo. Nesse procedimento, que é a gluteoplastia sem prótese, eu tenho o lifting glúteo, né, a subida do glúteo, e eu aumento tanto de volume quanto de projeção do glúteo, como se fosse uma prótese natural. Tá? Então a gente pode fazer isso. E falando em prótese, a gente também pode colocar um implante de silicone. Ele é colocado no meio da musculatura do glúteo, né? A gente abre um espaço na musculatura do glúteo e coloca o implante. Aí associado ou não à retirada de pele também, isso a gente tem que ver. E lembrando, claro, que a maior parte das pacientes que querem mexer nessa região do glúteo, a gente consegue fazer uma lipoenxertia. Agora, para a gente fazer a lipoenxertia, né, que é a colocação de gordura, você ainda tem que ter gordura. Quase ninguém vai ter muita gordura nesse segmento, né, que são pessoas que perderam muito peso. Então, a gente tem que pensar o que vale mais a pena em cada caso. Tem paciente que vai fazer prótese, tem paciente que vai fazer a gluteoplastia sem prótese, tem paciente que vai precisar só da lipoenxertia e tem paciente que vai ter a lipoenxertia associada a uma dessas primeiras opções, de gluteoplastia sem prótese ou com prótese. Então, vai depender muito do que a gente precisa, né, em cada caso. Lembrando, então, que a cirurgia bariátrica, a pós-bariátrica, ela é uma adaptação. É uma adaptação, primeiro na cirurgia, né, você ir perdendo peso de uma maneira tranquila, você tendo hábitos mais saudáveis, geralmente o paciente nesse período tem hábitos melhores, tanto alimentares quanto de exercício físico, enfim, são pacientes que optaram por saúde, né, lá atrás. Então eles começam nessa trilha e a maior parte deles permanece nisso, né, ajuda bastante essa questão também para a recuperação de pós-operatório. É fundamental que você, quando você decidir for fazer a sua cirurgia, você procurar um cirurgião experiente nessa área. Tá? Tem pessoas que já trabalham, né, com a cirurgia pós-bariátrica há muitos anos e já sabem mais ou menos as queixas das pacientes, conseguem oferecer as melhores opções e técnicas cirúrgicas para cada caso. Então é importante que você se informe e também saiba se a pessoa que vai te operar tem experiência com esse tipo de cirurgia. Tá? E aí, gostou? Tem algum comentário? Comenta aqui. Qualquer coisa, só me chamar. Beijo para vocês, viu? Até a próxima.